dizia Jorge Luiz Borges, no início, o escritor é vaidosamente barroco. E com o passar dos anos, talvez atinja, se os astros forem favoráveis, não a simplicidade, que não é nada, mas a secreta complexidade. Pois o barroco também é uma questão de conteúdo, de extravagância imaginativa. Quanto a mim, não saí do primeiro estágio. Sou o borgiano mais anti-borgiano, com I, que conheci. Impossível ser ante-borgiano, com E, tanto quanto ser antediluviano. Borges é irreversível. Bem, o próprio Borges não queria ser borgiano. Sabia que a identidade é uma prisão, como poucos sabiam. Queria voar fora da asa também. É tudo bem mais complicado. Borges, ao atingir a secreta complexidade, tornou-se secretamente barroco, negando em público sua barroquice, numa atitude aberta e cripticamente barroca, afirmativamente contraditória. Acaso Borges deixou algum dia de ser conceptista? O que Borges disse de Quevedo, aliás, pode ser dito dele mesmo, trocando-se o primeiro por último. Aspas para Borges. Homem de apetites veementes que nunca deixou de aspirar o ascetismo estoico. Primeiro artífice das letras hispânicas. É menos um homem que uma vasta e complexa literatura. Fecha aspas para Borges. Não pode ser dito dele o mesmo? Ninguém ignora o que Borges sonhava. Não Homero, não um rei com labirintos, não um general seu antepassado, mas um compadrito nos Arabaldes de Buenos Aires. Ele mesmo disse que essa história de tigres, labirintos, facas, espelhos, que chamamos elementos de sua mitologia, eram seus tiques. Estava aliviado por ter se livrado deles num conto ainda inédito. Até prova em contrário seu melhor. A faca. Borges era um punhalófilo. Quantas vezes terá sonhado punhaladas, bárbaros esfaqueamentos, emboscadas, tocaias? Alguns desses sonhos viraram contos, sim. Mas neles, nos sonhos em si ainda crus, antes de serem marinados, cozidos, refogados, a fim de serem servidos ao público, a mão assegurar o punhal era a mesma que empunhava a pena e desferia estocadas no papel para vingar-se da cega realidade. Descubro agora, Luiz Francisco Isidoro Acevedo Borges, tu és um de meus tiques. Venceste. Entrastes para o reino da mitologia com tiques, tigres e tudo. Bom, esse é um trecho de um romance ainda inédito do escritor, inédito e ainda em escrita, do escritor pernambucano João Paulo Parísio. João Paulo Parísio, que é o nosso grande companheiro para uma conversa nesse vídeo hoje, com o seguinte título: Borges para mim, a influência de Jorge Luiz Borges na literatura do próprio João Paulo Parísio. Com esse abre-alas que eu lhe apresentei, Parísio, tenho mais a dizer sobre você ainda. Vou lhe apresentar de maneira ainda mais completa. Eu só preciso dizer que essa nossa conversa ela faz parte das festividades de 170 anos da imortalidade do general San Martín, desse herói argentino, tá? Que é uma parceria entre o Consulado da República Argentina no Recife, a quem eu agradeço pelo convite da parceria ao Cônsul-Geral da Argentina no Recife, o Alejandro Funes Lastra, também do consulado, o Patrício Alejandro Kingsland e ao Dário Busto, e pelo lado da secretaria, né, essa outra parceira desse evento, pela Secretaria de Cultura de Pernambuco, ao secretário Gilberto Freire Neto, a nossa gerente de política cultural, Leda Dias, a Andréa Mota, que é coordenadora, que é a maestra desse encontro, dessa
dessas comemorações dos 170 anos de mortalidade do general San Martín. Nossa generala, no bom sentido. E do nosso querido Romero Araújo, que é o assessor das redes sociais lá da nossa Secult, que também é quem está nos dando todo esse suporte técnico, a quem eu agradeço de forma muito especial, Romero. Muito obrigado por nos possibilitar essa conversa, essa troca com o escritor João Paulo Parísio. João Paulo Parísio nasceu em 4 de setembro de 1982, no Recife, em Pernambuco. Né? É autor dos livros Legião Anônima, de contos, Escultura Fluidas, um livro de poemas, Homens e Outros Animais Fabulosos, também de contos, e tem agora no prelo o Retrocausalidade, que é um romance, é o primeiro romance, né, Parísio, sendo publicado, que é uma das obras vencedoras do prêmio lá da nossa coordenadoria de literatura, o prêmio Hermílio Borba Filho de Literatura. Estas obras que eu acabei de citar situaram Parísio como um dos grandes expoentes da nova literatura brasileira. Né? É reconhecidamente pelos seus pares uma grande revelação. Eu digo isso porque conheço os pares e me parece... Mais que isso, você conhece os meus livros, o que é melhor. Exatamente. Já fiz leitura deles, é verdade. Cabe dizer também que Parísio tem textos veiculados em inúmeras publicações literárias, a exemplos das revistas Germina, Vício Velho e Gueto, e dos suplementos Pernambuco e Rascunho, dos sites Interpoética e o Recife Assombrado, sendo ele também um escritor assombrado, né? Dessa geração de uma literatura fantástica que tem aparecido de forma bastante frequente no Recife contemporâneo. Né? Ele participou ainda do segundo volume do livro Ficcionais, onde autores nacionais que se destacaram nessa década descrevem seus processos criativos. É um pouco sobre esses processos criativos que a gente vai falar, mas com uma especificidade, Parísio, e a gente vai querer saber justamente desse seu processo criativo também, né? Mas, sobretudo, da influência nesse processo do escritor argentino Jorge Luis Borges. E aí eu já vou te lançar uma primeira uma primeira pergunta para você se soltar. Vamos lá. Em nossas conversas prévias para esse evento, você acabou descobrindo, percebendo que você cita Borges em todos os seus livros. Né? Realmente, eu não sabia. Quando eu fui olhar, eu percebi que, com exceção de um, que é o de poesia, ele eu acho que não tem uma citação expressa, embora certamente tenha uma influência. Mas os outros todos têm citações expressas, inclusive esse que eu estou escrevendo agora, que além de inédito, é um work in progress, ele tem uma citação a Borges, que foi essa que você leu na abertura, inclusive. Ok. Bom, e como foi tua descoberta de Borges? Assim, como é que foi essa tua primeira leitura? Vou lhe contar. Bom, antes queria só comentar que essa questão do prêmio, que eu insisto em chamar Prêmio Pernambuco, mas o nome oficial dele é Prêmio Hermílio Borba Filho, né, de uns anos para cá. E embora eu seja de Recife, eu nasci aqui, mas minha família é de Palmares, e eu morei lá na minha infância, por 5 ou 6 anos. Fui menino de engenho, eu digo que fui o último menino de engenho, tipo o último dos moicanos. E Hermílio era palmarense, né? Então eu acho uma coisa curiosa isso, porque eu sou, em certo sentido, palmarense também. Vim aqui para nascer, mas hoje em dia moro em Recife. E vamos lá. Meu primeiro contato com Borges, eu busquei na memória, né? Quando você me convidou para fazer essa fala sobre a influência de Borges sobre mim. E eu acho que eu e Borges temos conversado através do tempo e para além do tempo, desde a época em que eu entrei na faculdade, e eu peguei na biblioteca o Ficções, que é talvez o livro mais conhecido de Borges, não é?
E esse primeiro contato foi ambivalente, porque houve um estranhamento em duas direções. O fascínio pelo modo como ele usa os artifícios, pelo modo como ele surpreende o leitor através de um jogo narrativo, mas eu senti falta de coisas a que eu estava acostumado, como um leitor de autores mais convencionais, ainda que muito bons, né? Digamos, Érico Veríssimo, que, como ele mesmo dizia, ele não era um writer's writer, era alguém que escrevia para um público normal, digamos assim, e também pela minha formação de filmes de Hollywood, novelas da Globo, você espera um certo pacote narrativo que inclui relações humanas de um certo tipo, afetos que se desenvolvem, né, algum romance, alguma amizade. E eu, quando eu entrei em contato com a obra de Borges, eu senti falta disso, né? Eu digo, o jogo é interessantíssimo, é brilhante como ele usa a mecânica, a álgebra narrativa, mas eu senti falta dessas coisas e me deu uma sensação de um vazio, de uma frieza, que nem é um julgamento que eu considere injusto. É o próprio Ricardo Piglia, se eu não me engano, comenta que quando ele começou a escrever, ele tentou reproduzir esse estilo frio de Borges. E ele usa esse termo, não é um termo equivocado, mas é frio no sentido de que o que interessava a Borges era uma certa mecânica da narrativa, as ideias, a metafísica, e é sobre tudo isso que a gente vai conversar aqui, né? Os interesses de Borges. Sendo que no primeiro momento eu entendi isso como uma falha, uma deficiência na literatura de Borges, e aí, nessa época, eu tinha menos de 20 anos, e aí, através de leituras e releituras, veio um período de amadurecimento, de entender que eu podia apreciar o que era feito de um modo diferente daquele que eu mesmo realizaria. Eu estava buscando somente o que fosse feito do mesmo modo que eu faria, e quando eu entendi que Borges, em muitos sentidos, tinha uma filosofia de composição e uma visão de literatura diferente da minha, é que eu pude desfrutar completamente do que ele tinha a oferecer. Me parece, bom, essa é uma leitura bastante corrente da literatura de Borges, né? Mas me parece, enfim, para tantos outros leitores, que o grande fascínio na literatura de Borges está exatamente em criar uma meta-literatura, né? Que seria uma literatura ficcional que se debruça sobre si, né? Seja através da história, da crítica e mesmo da teoria literária, e que em cima, né, em cima disso construir ficções, né? E sempre com questões muito ligadas à literatura, assim, os caminhos possíveis ou impossíveis da narrativa, né? Inclusive da literatura e de toda a tradição livresca. Eu acho que Borges tinha uma compreensão muito profunda de que, no fundo, tudo é literatura. Os filósofos pré-socráticos escreviam sua filosofia em forma de versos, pelo menos alguns deles, Heráclito, por exemplo, eu creio, embora grande parte desse material tenha sido perdido, né? Mas Borges entendia que tudo continua sendo literatura, que se você lê Descartes, é literatura, Freud é literatura, não é só o que recebe, né, a etiqueta literatura que constitui. E Borges tinha uma fome pantagruélica por tudo o que pudesse ser considerado literatura, e de tudo ele extraía o que ele achasse propício para fazer a literatura dele, né? Então, só continuando essa questão da descoberta de Borges,
Eu tinha já decidido ser escritor alguns anos antes. Com 13 ou 14 anos eu tomei essa decisão. Então, na época da faculdade, eu já tinha alguns anos, eu já escrevia alguma coisa, mas eu queria ser escritor e filósofo de início, até porque eu tomei essa decisão inspirado não em livro de Borges, que eu não tinha descoberto ainda, mas em os livros que você deve lembrar, Beto, eles fizeram muito sucesso na época, de um autor norueguês chamado Jostein Gaarder, Sim, que é um sim. livro O O Mundo Mundo de de Sofia. Sofia, e um que eu acho melhor ainda, que me marcou mais ainda, que é O Dia do Coringa, que são justamente romances que entrelaçam narrativa com filosofia até no sentido didático, né? Mas para mim, para o menino de 13, 14 anos que leu esses livros, foi muito marcante, muito definidor até, e eu fiquei com essa ideia, ser romancista e filósofo. Mas depois eu desisti de ser filósofo, eu vi que ser escritor já era dureza o suficiente, mas ao mesmo tempo o que eu fiz foi embutir um projeto no outro, filosofar através da literatura. E foi aí que, quando eu descobri Borges, ele teve um papel muito importante. Mas prosseguindo nessa linha mais ou menos cronológica, eu acho que o segundo livro que eu peguei de Borges, ou pelo menos o primeiro, que é de ensaios, que é uma vertente importantíssima em Borges. Borges foi um autor que trabalhou com conto, ensaio e poesia, e nas três coisas com excelência, virtuosismo, e inclusive com um jogo em que ele pôs em ciranda esses gêneros. Né? Então, os contos dele são metafísicos e às vezes ensaísticos, mas os ensaios às vezes causam o mesmo impacto de um conto. A poesia também pode ser ensaística ou metafísica, então ele põe os gêneros em ciranda de um modo que ele chegou a transformar o prólogo em um gênero. Ele elevou o prólogo à dignidade de um gênero, né? Borges tem uma série de prólogos famosos, inclusive num deles que ele diz essa frase sobre o escritor no início ser vaidosamente barroco, e depois, com o tempo, né, se os astros forem favoráveis, ele vai adquirir a secreta complexidade, secreta e modesta complexidade. Isso é no prólogo a um livro de poesia dele, que ele mesmo tinha muito apreço, que é O Outro, o Mesmo, que eu tenho aqui. Curioso já notar desde o início que o título não é O Mesmo, o Outro. Ele começa pelo outro, é O Outro, o Mesmo. Então, Borges teve uma relação muito interessante com os gêneros, foi muito renovador nesse sentido, e isso já chama atenção para o fato de que, embora ele tenha uma característica conservadora, tanto no pensamento filosófico dele de um modo geral, pensamento político, e literário também, por ele valorizar muito os clássicos, e em alguns aspectos ser conservador, ele foi renovador num grau impressionante também. O primeiro livro de ensaios que eu li dele foi o História da Eternidade, que já de si tem um título fabuloso, né? Historiar a própria eternidade, dentro da qual a história acontece. E aí, para pensar alguma coisa, eu resolvi comentar um pouco um ensaio chamado Askeningar. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas nesse ensaio ele fala de uma estrutura arcaica da linguagem usada na poesia nórdica, que era formar metáforas, a princípio muito criativas e reveladoras de um estranhamento da condição humana e do estar no mundo, muito visíveis, assim. Você vê que essas metáforas só podem ter nascido desse estranhamento. Mas uma vez criadas, elas passavam a ser usadas de forma mecânica como substitutos para os termos equivalentes, evitando-se repetições. Então, para dar alguns exemplos, ler algumas dessas Kenningar, que eram usadas na poesia nórdica pelos
escaldos, eu acho que era esse o nome desses poetas antigos, eles usavam, por exemplo, a expressão perna da omoplata para se referir ao braço. Veja que bonito, que revelador de uma estranheza ante a nossa própria anatomia, né? Perna da omoplata. O abutre era o galo dos mortos. A cabeça é o penhasco dos ombros ou o castelo do corpo. A cerveja é a maré do copo. O céu é a terra das estrelas. Veja que inversão interessante. O coração é ou a maçã do peito ou a dura bolota do pensamento. Então você vê que na origem, na criação dessas metáforas, existe uma intensa inspiração e você sente o frescor, aqui está o livro, de poetas que estão no estágio da civilização, que a gente pode chamar de inicial, em que a poesia está começando e você sente pingar dessas expressões o viço desse momento inicial e de pessoas quase que egressas de um estado de natureza, né? E aí é claro que há uma evolução. Eu estava vendo que no conto do Livro de Areia, e isso já é ilustrativo de como Borges entretecia os gêneros, tem um conto em que ele comenta que os saxões logo deixaram de usar essas Kenning, ou Kenninger, enquanto que os povos germânicos continuaram a usar e a entrelaçar no nível espantoso. Mas eu li esse ano a Ilíada, eu não tinha lido ainda, e aí eu me lembrei de imediato desse ensaio de Borges, quando eu vi que a Ilíada é cheia do que os especialistas chamam de versos estereotipados, ou seja, versos que se repetem ao longo de todo o gigantesco poema que é a Ilíada, né? Por exemplo, dizer que quando um dos guerreiros morre, e muitos guerreiros morrem dentro da Ilíada, a noite cai sobre os seus olhos, ou que ele caiu com o estrondo da armadura, ou dizer que fulano e cicrano é semelhante a um deus. Muita gente, é uma multidão de pessoas semelhantes a um deus na Ilíada. E eu vi nisso um eco dessa Skêninga, né? Era um resíduo fóssil que na época de Homero, né, que também é um ser hipotético, ainda é encontrável nesse poema, que por outro lado tem versos, uma grande força dos versos originais, né, desse suposto Homero, engastados com esses versos estereotipados, que inclui também expressões que ficaram para a história da literatura, como o famoso mar cor de vinho, ou a aurora de dedos de rosa, né? Então, é interessante perceber essa evolução, esse processo evolutivo da linguagem, da poesia, das formas poéticas, e esse ensaio de Borges foi marcante nesse sentido. Depois de descobrir esse Borges ensaísta, é que eu fui encontrar o Borges poeta, e a minha principal referência é esse livro, o outro, O Mesmo, que podemos considerar um clássico, né? Como o Elogio da Sombra também. E eu até pensei em ler um poema dele desse livro sobre o filósofo Spinoza, que eu sinto que o que ele diz ali sobre Spinoza é muito aplicável a ele mesmo também, e que ele considerou a filosofia de Spinoza como um exemplo de vida e de um homem que quer deixar um legado para a humanidade, mas não necessariamente buscar a fama através disso. Aí eu vou ler, pode ser, Beto? Claro, por favor. O poema é um soneto chamado Spinoza. Se eu não me engano, Borges dedicou 2 sonetos a Spinoza. Esse é um deles.
e diz: as translúcidas mãos do judeu lavouram na penumbra suas lentes, e a tarde que declina é medo e frio. As tardes são idênticas às tardes. As mãos e mais o espaço de Jacinto que empalidece no confim do gueto quase inexistem para o homem quieto que está sonhando um claro labirinto. Não o perturba a fama, esse reflexo de sonhos sobre o sonho de outro espelho, nem o amor temeroso das donzelas. Libertado da metáfora e do mito, lavra um árduo cristal, o infinito, mapa daquele que é as suas estrelas. Ele jogou aqui com o fato de que, segundo uma certa lenda, isso é uma coisa meio folclórica, mas talvez seja verdade, Spinoza era pobre e, para sobreviver, ele polia lentes, né? Então, ele usa uma série de metáforas aqui que se referem a lentes, fala em espelho, fala que ele lavora na penumbra suas lentes. Eram tanto essas lentes, né, que ele literalmente polia, quanto as lentes do ser que ele passou a vida inteira polindo para chegar ao grau de lucidez que ele chegou a ponto de ser considerado o filósofo dos filósofos. Mas bem, nossa coisa aqui não é sobre Spinoza. Bom, tem de Borges, né? Essa coisa da meta-literatura, tem um aspecto que não é só da obra de Borges que me chama a atenção nele, mas em si um aspecto da própria vida, que é esse orgulho de se apresentar muito mais como um leitor do que como escritor. Né? É verdade. É engraçado isso, porque nosso amigo, seu colega escritor também, Sidney Rocha, Sidney tem um curso de escrita criativa que eu acho que diz muito respeito a isso. Quando você conversa com Sidney, e eu já tive a oportunidade de ser aluno dele, inclusive. Na época, eu não consegui levar adiante o curso por uma questão pessoal, eu não lembro. Mas uma das coisas que mais me fascinava nas aulas de Sidney é que Sidney dizia muito tacitamente de que nas minhas aulas eu não estou aqui para ensinar ninguém a escrever, eu estou aqui para ensinar as pessoas a lerem. Uhum. Isso me parece assim, ser tão fundamental na formação para um escritor, que é como se ele tivesse, através de um método meio que de ludibriação, de fazer com que a pessoa, antes de tudo, se torne um leitor, porque sem o leitor não haverá o escritor. Né? E ele deixava isso muito, muito evidente. Né? Ele fazia questão de dizer isso. Ele nunca tentou esconder de onde ele retirava peças para montar o próprio quebra-cabeça, né? E é inclusive por isso que na academia se fala muito que ele inventou ou desenvolveu uma poética da leitura. Eu acho que a gente pode considerar uma poética da literatura mesmo, né? Então, ele escreve muito a partir do repertório livresco que a humanidade já tem. E isso, Beto, foi uma das coisas que no meu início me causou estranheza e até me incomodou, porque você está acostumado a um determinado pacto entre escritor e leitor, que é o que diz: este livro é um simulacro. Enquanto você estiver lendo, você vai fingir que ele é a realidade e ele vai trabalhar para que você acredite nisso. E acreditando, você se envolva, se emocione. E Borges está sempre nos lembrando que aquilo é um livro, que aquele conto é um conto, que aquilo é um jogo, que aquilo é um artifício. Então, quando eu falo de minha relação inicial com certas dificuldades com Borges, era por isso, por essa incessante metalinguagem, né? Esse incessante lembrar de que você estava dentro de um jogo e ele conseguir, junto com isso, e apesar disso, atingir e afetar você. É como se ele dissesse: eu não vou lhe atingir com emoções baratas, com as questões
dos folhetins. Eu vou lhe atingir com outras setas. E sobre isso ele tinha uma frase muito interessante, que eu não vou lembrar literalmente, mas ele dizia que o escritor presente é mero amanuense dos escritores que o precederam. E nisso, essa questão da necessidade da leitura está muito clara, porque o que ele está dizendo, isso tem a ver com a questão da influência, de que o autor cria as suas influências, né? O que ele está dizendo é que é preciso ter um vasto repertório de leitura, considerando o tamanho do tesouro literário que a gente tem, da fortuna literária, que é preciso ter um vasto repertório para que você comece a poder retirar de um lugar e de outro aquilo que pode formar, quem sabe, a sua voz original, né? Então, sem leitura fica muito difícil você propor algo original em literatura, porque aí, como dizia o saudoso Fernando Sabino, você vai arrombar a porta aberta. Você vai arrombar portas que outros já passaram por ali há muito tempo, você vai fazer coisas julgando que está sendo originalíssimo, mas aquilo já foi feito, aquilo já foi experimentado, aprofundado. Então é importante conhecer o trabalho anterior para você ter a mínima chance de encontrar um caminho original. Você pode tomar isso como uma defesa salutar do cânone, né? Enfim, né, um cânone, né, que tão recentemente tem sido questionado, enfim, né? É importante que a gente se atente também para perceber que o lugar desse cânone ele também não é à toa, né? Assim, não é à toa, não é coisa de velho, não é uma coisa bolorenta, mofada, não. Os clássicos são clássicos justamente porque são livros que permanecem frescos. É alimento imperecível. É claro que eles podem oferecer dificuldades peculiares de acordo com o caso, né? Uma questão de vocabulário, e aí vai entrar até a questão da tradução. Tem traduções que, por tentarem ser mais fiéis aos textos antigos, se tornam mais difíceis para um leitor contemporâneo. Outras já tentam ajudar o leitor que não é tão iniciado assim, digamos. Mas Borges era isso que ele mesmo disse de Quevedo, né? Um grande aparato literário ambulante. Ele, mais do que ninguém, encarna a ideia da Biblioteca de Babel, né? Porque não sou eu quem diz que ele provavelmente foi o maior leitor do século XX. Bom, mas eu estou querendo juntar ainda mais vocês dois através do Objeto Livro, que na verdade é um livro específico, que é o que eu citei aqui quando estava ali apresentando, que é o Retrocausalidade, o ganhador do nosso querido prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura, o antigo Prêmio Pernambuco de Literatura. Isso. Ele é um romance que está no prelo, né? Infelizmente, a pandemia atrasou seu lançamento. E aí... Na verdade, eu tenho que fazer uma meia-culpa. Eu colaborei para isso, porque, bom, já que houve a pandemia, eu fiquei reescrevendo até bogianamente, né, o texto. Ele não conseguia parar de reescrever o livro, mesmo depois de publicados. Chegava ao ponto de ir na biblioteca, pegar o livro dele, fazer uma rasura e corrigir. Eu entendo muito bem. Eu não sabia. Ele fazia isso. Essa anedota é ótima, mas é verdadeira. Vamos juntar vocês dois aqui. No Retrocausalidade, né, nesse romance ganhador do prêmio, há um personagem chamado Aleph, justamente em referência ao conto do nosso querido Jorge Luiz Borges. Né? Eu queria que falasse um pouco da criação desse personagem, né, que me parece ser mais um reflexo dessa tua relação com Jorge Luiz Borges. Uhum. Aí eu aproveito, inclusive, para você fazer um pequeno merchan, porque o livro está aí, né? Na porta para ser lançado. Está na boca do gol, espero eu. É evidente que esse nome Aleph é uma referência e até mesmo uma homenagem
a Borges, ao conto em particular. Talvez seja o conto mais célebre, ou pelo menos mais popular de Borges, porque certamente um conto como O Jardim das Veredas que se Bifurcam rivaliza em fama com o Aleph, mas eu acho que o Aleph é um conto mais popular, até porque a apreensão dele é mais fácil. O Jardim das Veredas que se Bifurcam, até o título já indica, é uma coisa mais ramificada, mais complexa, né? Então, o Aleph é um conto que simboliza muito Borges. Então, esse personagem que eu criei tem esse nome e é uma alusão clara a Borges, mas, apesar de ser uma homenagem, é também uma espécie de provocação, porque eu acho que não interessa em literatura fazer apenas homenagens simples, né? E o próprio Borges tinha esse espírito. Uma coisa que é pouco lembrada é que ele tinha esse humor, essa picardia. Ele gostava de fazer provocações, sendo que de uma forma sutil dentro dos textos dele, né? Então, o Aleph do meu livro é um personagem que ele tem o dom, ele próprio, de perceber coisas onde ele não está. Enquanto que o objeto do conto, o Aleph, né, quando você olha para ele, é que você vê o universo em sua vastidão, você vê tudo. É como se ele tivesse um pouco disso em si. Mas há uma cena num determinado capítulo, no capítulo 10, em que o próprio objeto, Aleph, aparece, sendo que de uma forma que talvez horrorizasse ao próprio Borges, porque é como se fosse um cristal de neve vomitado por um leão do Atlas. E aí, quem está ali e vê o Aleph e contempla o universo no Aleph pela primeira vez é um africano, um muçulmano, que é um outro personagem do meu romance, que se chama Melchior, e é dito no romance que Borges, quando ele olhou dentro do Aleph, porque ele é também um personagem do conto, ele se espantou de ver que antes dele o Aleph já tinha sido observado por esse africano. Então existe uma certa provocação aí, porque Borges tinha essa característica também de ser, apesar do interesse dele por literatura oriental, pelo exótico, pelas Mil e Uma Noites, ele tinha essa pegada muito europeia, né? Até pela questão das ascendências dele, espanhola, inglesa e até portuguesa. Tá me ouvindo, Beto? Agora eu é que não estou lhe ouvindo. Opa, desculpa, é que eu fechei o microfone aqui. Beleza. Entrou um barulho aqui, aí eu fui... Eu acho que a gente está com pouco tempo, né, Beto? Isso. Eu queria, então, só aproveitar para falar esse aspecto do estímulo que Borges me deu, no sentido de que a literatura pode ser uma coisa filosoficamente propositiva, não só no sentido da psique e da sociedade, mas no sentido mais epistemológico mesmo. Borges voltou a demonstrar que a literatura pode sim especular, né, daí literatura especulativa, sobre a natureza da realidade, o tempo, o espaço, e é por isso que é importante mencionar o evento que um físico e artista argentino chamado Alberto Rojo, que escreveu um livro chamado Borges e a Física Quântica e a Mecânica Quântica, que apesar desse título não é um livro sobre coaches quânticos, é um livro de um físico de verdade, em que ele diz, para resumir, que um dos impasses da mecânica quântica, da física quântica, é justamente que uma partícula elementar pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo, mas quando você observa é que ela se revela como estando em um só lugar. É como se fosse um pinball cheio de caminhos, de veredas que se bifurcam, Exatamente. onde a bolinha está descendo por todas as veredas ao mesmo tempo, mas só quando você olha, você vê ela em um ponto. E aí, um físico chamado Hugh Everett, ele propôs o quê? A teoria dos outros mundos, ou seja, quase que realidades paralelas, dizendo que quando você observa, existe uma divisão de mundos
Deixa eu mostrar aqui melhor a capa. Existe uma divisão de mundos e nasce uma realidade, e em cada uma delas a bolinha do pinball está em um caminho diferente. Você está vendo só uma das veredas que se bifurcaram. Basicamente é a mesma ideia que é expressa no célebre conto de Borges, né? O Jardim das Veredas que se bifurcam, sendo que, detalhe, o conto de Borges, salvo engano, é de 1942, e o artigo em que Everett propõe essa hipótese é de 1957, eu acho. Então, esse é um problema em aberto ainda hoje na física, até onde eu sei, e pode ser até que essa teoria de Everett não seja muito levada a sério e que não seja muito demonstrável, mas, de toda forma, é interessante notar como o puro pensamento especulativo, através da ficção, ainda pode ser capaz de propor coisas sobre a realidade de interesse filosófico e científico. Pois é, né? E esse é um quase exemplo... de forma pré-socrática. Você toma um exemplo mais extremo, que seria para uma ciência, né? Uma ciência e o que há de mais vanguardista nessa ciência. O que é que há qual é a ciência, a área de ponta em física atualmente? Quântica, mecânica quântica, e foi justamente nisso que ele teve um pensamento que pode ser contributivo. Isso. E aí, assim, no campo das artes, você tem o aproveitamento dessa estrutura narrativa em vários, né? O cinema fez isso. A gente, durante essa semana, até brincou com relação ao filme Corra, Lola, Corra. Sim. Eu terminei escrevendo um artigo sobre esse paralelo entre o Jardim dos Caminhos que se bifurcam e o filme. É um filme alemão. E eu concordo plenamente com a visão que você expressa ali, Beto. Inclusive no sentido de que não há superação, de que é um aproveitamento, mas não é uma superação que torne o conto de Borges obsoleto. E me fez pensar que meu livro tem a ver com as duas coisas, sendo que é como se a ideia de que o meu livro parte fosse: mas por que tem que ser sempre Lola? Pode ser que, ao regredir, passe a ser outra pessoa. Corre Sim. Lola e depois corre José, corre outra pessoa. Sim. Então é um pouco essa ideia do livro. E até fazendo a parte do Mechan, né? O livro está em fase de diagramação, já tem uma capa pronta que eles me mostraram e eu gostei muito. Vem agora aquela parte mecânica de rodar o livro na gráfica, né? E dos outros vencedores do prêmio Hermilo. Então eu não tenho uma previsão certa, mas eu acredito que em uma questão de 1 ou 2 meses ainda esse ano, a gente vai ter um lançamento que vai ser uma live, né, pelo que estamos vendo do cenário, mas o e-book vai estar à disposição, né, e o próprio livro físico vai poder ser comprado pela internet. Em breve. E aí eu já aproveito para pedir algumas palavras finais com relação a essa tua paixão, essa tua relação... Enfim... eu acho que uma coisa importante sobre essa questão da influência... É melhor falar na própria relação, nessa... exatamente. Porque a gente fala em influência, mas eu acho muito importante lembrar que a influência não é uma coisa pontual que se deu no passado e se esgotou. É algo que continua, é um diálogo. Esse diálogo é uma coisa, por si só, mágica, né? Porque você pensar que através da literatura você dialoga com alguém em outro tempo e em outro espaço, e eu gosto dessa minha relação com Borges, da minha conversa com Borges, justamente porque existe uma tensão dialética aí, porque isso é reducionista, mas ele teria um alinhamento maior com uma estética clássica, embora o próprio Fantástico já tenha um sabor anticlássico, mas eu há um bom tempo já me identifico com uma estética barroca, né? E ele tem essa frase de que no início o autor é vaidosamente barroca, mas que teria que deixar de ser para poder atingir a sua maturidade, e isso é algo que eu não concordo completamente, e acho que nem com ele aconteceu, mas isso faz parte de todo esse jogo de ilusões e de espelhos que se dá na literatura. Eu acho que eu gosto muito de Borges, inclusive pelas diferenças entre nós, e eu aprendi a apreciar essa diferença, né? O que eu considerava como um incômodo no que ele fazia, de outra maneira, de um jeito que eu não entendia,
eu passei a tentar captar pelo olhar dele, e aí eu percebi a beleza da coisa, e que tudo era uma estratégia construtiva, era a filosofia de composição dele. Bom, a gente vai terminar justamente citando o trecho com o qual eu abri essa nossa conversa. Né? Ficou redondinho dentro do tempo que a gente dispôs aqui para essa... Passou voando. Parísio. Se tivesse um roteiro, a gente acha que não conseguiria amarrar de forma tão precisa. Eu te agradeço imensamente, Parísio, por participar. Eu também. Essa ponte, Parísio Borges, justamente ela simboliza, ela representa exatamente o que esse evento se propõe. Né? Essa ponte entre Brasil e Argentina e essa homenagem que a Secult, junto com o consulado da República Argentina no Recife, presta... parabéns a ambas pela iniciativa, inclusive. Pois não, a gente que agradece você poder colaborar para um evento como esse, Parísio. Eu gostaria também de agradecer, além de você, a nossa querida assistente de produção, Marla Derzi, que deu uma força, que vem dando uma força enorme para a realização desse nosso evento. Né? E dizer que, mais uma vez, esse evento de 170 anos de imortalidade do General San Martín é uma parceria bilateral da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Consulado da República Argentina no Recife. Agradeço mais uma vez a você, Paris, e agradeço aos nossos espectadores. Espero que tenham curtido o nosso papo. Foi um prazer, espero que tenha sido lúdico e suculento. Um grande abraço para todos. Até mais.